Quero compartilhar com os irmãos nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1 do livro de Tiago. Uma palavra muito importante, irmãos, para a nossa vida, como devemos atravessar as provações. Como devemos atravessar as provações. O Senhor colocou no meu coração para compartilhar esta palavra, como devemos atravessar as provações. Amém, pastor André? Em nome de Jesus, assim que o Senhor der a graça e permitir, nós iremos. Para a glória de Deus, ore. Eu peço as orações dos irmãos para que Deus nos dê a graça. E certamente, se Ele permitir, for da vontade dEle, vamos estar junto com os irmãos, em nome de Jesus, adorando e buscando ao Senhor. Desde já eu agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite, que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Veja, como devemos, irmãos, atravessar as provações. Esta palavra é muito importante. Eu gostaria de pedir para os irmãos, se você puder, compartilhe esta live, para que mais pessoas da sua rede social possam entrar nesta live e a receber esta palavra. Porque certamente muitas pessoas estão precisando ouvir esta palavra. É muito importante, irmãos. Esta palavra de hoje é muito importante. Ela pode, esta semana, mudar tudo na minha e na tua vida. Esta semana ainda, pode mudar tudo. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando. Sejam bem-vindos e compartilha esta live para que mais pessoas acompanhem esta palavra. Como devemos atravessar as provações. Irmãos, todo crente, todo servo de Deus, todo filho de Deus, ou todo e qualquer ser humano, em algum momento da sua vida, ele vai enfrentar período de provação. Ninguém vai escapar. Seja você filho de Deus ou não, seja você cristão ou não. Você pode ser cristão, católico, budista, espírita, ateu, ou não ter nenhuma religião. Mas saiba de uma coisa: todo ser humano, qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, ela vai enfrentar um período de provação. Mas eu quero aqui focar na provação que o Filho de Deus passa, que o cristão passa, que o cristão vai passar. Olha que interessante. O cristão, ele passa por provação. O Filho de Deus também passa por provação. Tem pessoas que elas acham que quando elas entram no Evangelho, ou elas passam a seguir Jesus, que a vida não vai ter mais provação, que não vai ter mais momentos difíceis, que não vão surgir mais momentos adversos, que elas não vão mais passar por dificuldade, que vai ser tudo mil maravilhas, um mar de rosas. Tem pessoas que entram no Evangelho e seguem a Cristo, ou querem seguir a Cristo, achando que tudo vai ficar mil maravilhas, que ela não vai ter mais problema, que não vai ter mais momentos difíceis, que não vai passar por mais dificuldade, adversidade. Mas é mentira. É o grande engano. Porque uma hora a provação vai chegar na vida de todo mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele fala: para que vocês possam ficar firmes no dia mau. Isso significa que o dia mau, ele vai chegar na minha e na tua vida. Isso significa que o dia mau, ele chega para todo mundo.
Então a provação, ela chega. Mas muito mais importante do que saber que a provação chega, é como eu devo atravessar a provação. E olha que coisa, como atravessar as provações. Então aqui já tem uma revelação de Deus, irmãos. As provações, elas não vêm para a nossa vida. Deus não permite as provações para a gente morar, ficar e permanecer nelas. Olha que coisa, as provações é para nós atravessarmos. É para atravessarmos as provações e não morar, permanecer e ficar nela. Então aqui o Espírito de Deus, através do servo do Senhor Tiago, ele começa a falar já no tema. Porque o que Deus quer que nós entendamos, que você entenda e eu, o que Deus quer que você guarde no coração é isso. Essa provação não é para você morar, não é para você ficar e habitar. Essa provação é para você atravessar, passar por ela. Ou seja, vai ter início, tem o meio e tem o fim. Eu já quero declarar e profetizar na sua vida em nome de Jesus e na minha, que toda e qualquer provação que você esteja enfrentando ou passe a enfrentar, eu quero declarar na tua vida que essas provações têm tempo determinado, que você não vai morrer nelas, que você não vai permanecer nelas, que você não vai ficar parado nelas, mas que você vai atravessar elas e vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Então a provação é para você passar por ela e não habitar e não permanecer nela. O que é provação? Provação vem de prova. E quando você fala de prova, você fala de testes, de momento onde você está sendo testado, avaliado. E ninguém gosta de passar por um teste ou por uma prova, porque geralmente num teste ou numa prova, sempre alguém durante um teste ou uma prova fica tenso, fica ansioso, preocupado. Será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Ou seja, ninguém gosta de ser provado, ninguém gosta de ser testado. Mas Deus, muitas das vezes, Ele permite as provações na vida dos seus filhos, na vida do cristão. Por quê? Porque Ele quer promover, Ele quer coroar. Você vai entender isso mais à frente. Deus quer promover, coroar aqueles que passam pela provação, aqueles que são provados. E entenda uma coisa, provação, ela tem duas fontes. Ou a fonte é Deus, porque Deus também prova os seus filhos, Deus prova os seus servos. Ou muitas das vezes a provação, a fonte é o diabo. Porque muitas vezes o diabo, ele pode sim se apresentar na tua vida, no meio do teu caminho, para te provar. A Bíblia diz assim, lá em Mateus, capítulo 4, que Jesus estava agora no deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo, e ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava tendo um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra, no deserto, quando de repente aproximando-se dele, quem? O tentador. Veja, eu não quero que você foque em questão da tentação, mas eu quero que você entenda que naquele momento Satanás se apresentou para quê? Para provar Jesus, para testar Jesus, para ver se Jesus ele iria se prostrar ou não. Tanto que o diabo falou, se proste diante de mim que eu te darei tudo, todo esse reino eu vou te dar. Me adora, me cultua, faz a minha vontade. Jesus estava sendo provado, irmãos. Então a provação, ela tanto pode vir de Deus quanto do diabo. Só que olha a diferença, a provação que Deus permite vir na nossa vida, ela sempre vai te elevar. A provação que Deus permite sempre vai fazer você crescer. A provação que Deus permite sempre vai fortalecer tua fé,
A provação que Deus permite sempre vai te aproximar dele. A provação que Deus permite sempre é para te amadurecer. A provação que Deus permite sempre é para poder você ficar mais resistente. Glória. Ou seja, sempre a provação que Deus permite vir na tua vida e na minha é para que você possa ser o quê? Promovido. Eu possa ser promovido. Olha o que Deus manda dizer para você. Que esta provação que tu está passando não é para te destruir, não é para te abater, não é para te humilhar, te envergonhar e te arruinar, mas é para Deus. Deus está permitindo porque Ele está fazendo você ficar mais forte, Ele está fazendo você crescer, Ele está fazendo você aumentar o seu nível espiritual, Ele está fazendo a sua fé crescer. Por isso Deus permite provações na nossa vida e nós não podemos fugir delas. Por isso Deus permite um período de teste. E que às vezes as pessoas em volta não vão entender, não vão compreender, mas é o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para nós, como filhos de Deus. Porque como você vai crescer e eu vou crescer na fé se Deus não permitir provações? Como nós iremos crescer em confiança no Senhor se Deus não permitir provações, períodos de provações? Como? Como nós iremos contemplar a grandeza, o poder e o mover de Deus na nossa vida se Ele não permitir a aprovação, o período do teste? Então essa é a diferença. A aprovação que Deus permite é para te elevar, para fazer você crescer, para te fortalecer, para te aproximar dEle. Mas a aprovação que vem do diabo é diferente. Vem para te destruir. Vem para te afastar de Deus. Vem para tirar você e eu do propósito de Deus, do foco, da direção. Então, o que Deus quer que nós entendamos é, primeiro, a provação, o período de provação não é para você morar nele. Tem gente que está morando na provação. Tem gente que há muito tempo está parado, habitando, fincado ali na provação. E hoje o Espírito de Deus me mandou abrir essa live para falar com alguém que chega, acabou. O Espírito Santo agora, ele quer fazer você sair deste lugar de estagnação da provação, deste lugar de paralisia, e ele quer que você atravesse, ele quer que você caminhe, ele quer que você passe. Recantarabassou. E olha que coisa extraordinária que Deus fala comigo agora. Você passa pela provação pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Não é com a força do meu braço, não é por força e violência, como está escrito em Zacarias, que não é por força ou violência, mas sim pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo e o poder dele na minha e na tua vida que vai nos fazer atravessar o período da provação, que é o período da prova, do teste, da avaliação de Deus na nossa vida, onde Deus permite certas circunstâncias, certas situações, certos momentos. Para quê? Para nos testar e aprovar. E provar e para aprovar. Então passe, atravesse. E olha o que Tiago vai dizer. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, alegria, o fato de passardes por diversas provações. Então, como você deve encarar a aprovação? Como eu devo encarar a aprovação? Primeiro, entendendo que a aprovação você atravessa, você não mora nela. Segundo, você tem que considerar motivo de alegria. O que significa isso? Significa que você tem que encarar esse momento de provação com a ótica de Deus. Glória! Com o pensamento do Espírito, com a ótica de Deus. Você tem que encarar esse momento de provação com os olhos do Espírito, com a mente de Cristo, com a ótica de Deus, ou seja, com alegria, com júbilo. Como que pode, irmãos? Porque veja, enquanto o mundo e aqueles que não são espirituais, quando passam por provações, encaram as provações como uma sentença de morte, de derrota, de humilhação e vergonha, o crente, o filho de Deus, é contrário. Ele enfrenta a provação, um momento difícil, como? Com alegria. Olha a diferença. Ele enfrenta com a ótica de Deus.
ele tem como por motivo alegria estar passando por provação. Como é que pode? É só quem é espiritual. É só o homem espiritual para compreender uma coisa dessa, sim ou não? É por isso que o apóstolo Paulo fala, ele disse aos Coríntios, que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. O homem espiritual compreende. Por quê? Porque ele discerne tudo de forma espiritual. Não é com a mente natural, não é com o natural, mas ele compreende com a mente do espírito. Então quando ele passa por provações, ele passa por dificuldade, ele passa por momentos difíceis, ao invés de ele olhar com os olhos naturais, ele olha com os olhos espirituais. E então ele considera aquele momento de provação o quê? Motivo de alegria. E por quê? Porque a pessoa enfrenta aquele momento entendendo que esse momento aqui não é para me destruir, é para me promover. Ah, tá, isso aqui não é para poder me abater, é para poder eu crescer. Tá vendo? Motivo de alegria. Por quê? Porque eu entendo que essa provação não é para me afundar, mas é para me elevar cada vez mais. É igual Daniel. Olha Daniel, a Bíblia fala que no capítulo 6 de Daniel, Daniel estava orando 3 vezes ao dia, que era costume dele, hábito de vencedor, orar 3 vezes ao dia. É forte isso. E Daniel tinha esse hábito, orar 3 vezes ao dia. Quero deixar aqui algo para os irmãos, mas numa outra live a gente fala sobre isso. Hábitos para você se tornar vencedor, para você vencer. Quer seja o diabo, quer seja um momento difícil, quer seja qualquer coisa. Nós vamos falar numa live os hábitos. Mas eu quero deixar uma coisa aqui. Hábito de quem quer vencer. Hábito de quem quer passar pela aprovação, quer atravessar, orar. Você vai ver Jesus orando, você vai ver Daniel orando, você vai ver todos aqueles que atravessaram provações priorizando o quê? A oração. Mas veja, Daniel, ele agora no capítulo 6, ele tem uma vida de oração. E por causa disso, o que acontece? Ele cai na cova dos leões. Então quando alguém olhava aquela provação de Daniel, pensava, bom, isso aí vai matar ele, porque agora não tem jeito. Caiu na cova dos leões, os leões vão devorar Daniel, não tem como sair dali, é impossível. Só que eles não imaginavam, os inimigos, que Daniel estava sendo jogado na cova para ser o quê? Promovido. Daniel estava sendo... Oh, recalava cebra, eu sinto o fogo do Espírito. Daniel estava sendo jogado na cova dos leões para quê? Para ser promovido pelo Espírito de Deus. Daniel estava sendo jogado na cova dos leões para quê? Para Deus elevar ele. Para Deus fazer Daniel crescer primeiro no Espírito, depois no físico. Porque Daniel cresceu na fé, na confiança, porque ele viu o quanto Deus agiu por ele. E também Daniel foi exaltado e elevado na Babilônia, mais ainda do que ele já era. Ou seja, aquele momento de provação, quem pensava que era para destruir Daniel, quem pensava que era para bater Daniel, se enganou, quebrou a cara, ficou enganado. Por quê? Porque Deus estava na verdade só provando e testando para quê? Para poder elevar, para poder promover. Irmão, o recanta lava shuri me canta ramahai. O Espírito de Deus manda dizer para você: este momento vai fazer você sair daí como um tição tirado do fogo. Como um tição tirado do fogo. Ou seja, você vai sair daí mais forte. Você vai sair dessa provação mais forte. Irmão, você vai sair daí mais forte. Você não está entendendo? Você vai sair dessa provação mais forte. Tem gente que não está entendendo que esse momento da provação, e você vai entender hoje e agora, que é Deus te preparando para algo maior. É Deus me preparando para algo maior. Às vezes a gente fica nos perguntando: Senhor, por que tanta provação? Senhor, por que tanto momento difícil? Por que tanta guerra, tanta luta, tanta diversidade? Por que tanta provação? É provação no casamento, é provação na família, é provação no ministério, é provação na saúde, é provação no financeiro, é provação com o vizinho, é provação na... Ei, por que, Deus? Até quando? Só que a gente não para analisar que, peraí, esse momento aí, esse momento agora que eu tô passando, vai chegando, irmãos. Compartilha essa live, porque Ramandecai, o Senhor tá me descendo com um manto de revelação e eu vou entregar tudo. Então compartilha a live em nome de Jesus, para que mais pessoas recebam essa palavra, porque é forte, porque tem gente que vai compreender o que está acontecendo na sua vida e você não vai desistir, não vai desanimar, porque o Senhor está contigo e o Senhor vai fazer com que você saia desse momento de provação promovido, elevado, primeiro no Espírito. Daniel passou pela provação e foi elevado.
Por quê? Daniel entendeu que aquele momento não era para a morte, era para destruição. Amém, irmão Dina? Boa noite, a paz. Então veja, hoje deu certo, irmãos, a live. Graças a Deus, não está travando. Se estiver travando, os irmãos me falam. Mas veja, hoje a gente conseguiu abrir a live. Então, a provação, você deve considerar ela motivo de alegria. Por quê? Porque você deve encarar esse momento de provação entendendo que não é um momento para te destruir, mas é um momento para você crescer. Deus está te fazendo crescer no espírito, Deus está te moldando, Deus está te preparando para algo maior, para um tempo, para um momento, para um período onde você será o quê? Lançado como flecha. Como flecha. Veja, as provações, elas precisam aparecer na nossa vida, elas têm que aparecer, porque as provações é um modo que Deus usa para nos purificar, para nos limpar. É por isso que nós somos como uma flecha limpa, que o Senhor coloca na sua aljava, e no momento certo o que o Senhor faz? Ele tira da aljava, coloca e lança. Deus nunca lança ninguém sem antes colocar na provação. Deus nunca lança alguém sem antes colocá-lo na provação, porque a provação é um momento de limpeza, purificação e preparo. E às vezes nós não entendemos o porquê está demorando, mas veja, não está demorando, é porque tudo tem o tempo determinado por Deus. Por isso que o meu dever e o teu é ficar naquela palavra de 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 5, onde fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo dele